Bom, gente, passando para o próximo assunto, tecido epitelial, a gente vai iniciar agora o estudo realmente, né, dos tecidos. A gente viu até como fazer para processar, obter uma amostra, né, construir uma lâmina, como enxergar essa lâmina no microscópio, e agora a gente vai partir para o estudo dos tecidos, tá? Começando pelo tecido epitelial, ele tem características, né, peculiares ao tecido epitelial, tá? Como, por exemplo, ele é formado por células poliédricas e justapostas. Luiz, o que danado é poliédricas e justapostas? Poliédricas é que assumem várias formas, justapostas, elas estão extremamente juntinhas, né? Bem agarradinhas, não tem matriz extracelular, espaço intercelular entre elas. Tem, mas muito pouco, tá? Como eu falei, então, tem pouca matriz extracelular entre as células. Esse tecido, né, as células que compõem esse tecido têm uma alta taxa de proliferação e ele é avascularizado. Aí vocês perguntam, mas se ele é avascularizado, ou seja, não tem vasos sanguíneos, como ele é nutrido? Então, ele é nutrido pelo tecido conjuntivo. Esse tecido epitelial tem diversas funções, ele é primordial, tá? Assim, todos os tecidos são, né? Mas ele tem funções tanto de revestimento e consequentemente, de proteção, tá? Então, a gente vai ter os tecidos epiteliais, inclusive se classificam assim, né? Tecidos epiteliais de revestimento e tecido epitelial glandular, tá? Ele também absorve moléculas. Por exemplo, o tecido epitelial lá do intestino, tecido epitelial do rim, tá? Então, tem a função de absorver substâncias, sais minerais, glicose, peptídeos, tá? No caso do intestino, também, e rim, tá? Então, ele tem essa função de absorver moléculas. E também de secretar substâncias, como o tecido glandular, né? Produz e secreta substâncias. Tem a função de percepção gustativa, por exemplo, o tecido epitelial do nariz, da boca, né? Especialmente na nossa língua. Então, ou seja, eu tenho receptores sensoriais que vão levar essas informações diretamente para o sistema nervoso central, onde a gente vai interpretar, né? Então, a gente chama neuroepitélio, são os neuroepitélios, tá? Neuroepitélio olfatório e neuroepitélio gustativo. Também tem a função de contração, pois eu tenho o que a gente chama de células mioepiteliais. Essas células mio, que vêm de músculo, tá? Epiteliais, elas têm filamentos de actina, de miosina no seu citoplasma e realizam um processo de contração, semelhante ao processo de contração muscular. A gente vai encontrar essas células principalmente nas glândulas, onde esse processo de contração vai facilitar a expulsão do conteúdo dessas glândulas, tá? Para o meio, para o exterior, tá? O tecido epitelial ele possui uma estrutura muito importante, que é a lâmina basal. Essa estrutura ela pertence tanto ao tecido epitelial quanto ao tecido conjuntivo. Então, os componentes da lâmina basal são produzidos tanto por células epiteliais quanto por células do tecido conjuntivo, tá? Essa lâmina basal é responsável pela adesão das células epiteliais ao tecido conjuntivo, como vocês podem observar na figura, tá? Então, dá suporte, nessa lâmina basal, ela dá suporte, é como se fosse uma caminha, para as células epiteliais, né, no tecido conjuntivo, tá? Também ajuda na filtração de moléculas, tem os componentes dessa lâmina basal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, ajudam também realizam um processo de filtração. Formam alguns componentes, como por exemplo o colágeno tipo 4, formam uma espécie de rede para esse processo de filtração, tá? Eu vou encontrar isso principalmente lá no tecido epitelial do rim. Então, eu tenho também organização da polaridade celular. O que é polaridade celular? É dizer quais são os polos da minha célula. O polo basal, o polo apical, o polo basolateral, tá? Então, ajuda, direciona, né? Digamos assim, essa polarização.
Também participa da regulação da proliferação e diferenciação celular, uma vez que esse contato com a lâmina basal dá um sinal para a célula de que ela não precisa se proliferar ou se diferenciar. Se eu perco esse contato com a lâmina basal, a célula fica desorientada e não sabe onde está, não sabe o seu meio e pode desencadear um processo de proliferação, de mitose e de diferenciação, o que ocorre geralmente no câncer, tá bom? Organização das proteínas nas membranas plasmáticas e células adjacentes, porque justamente dá aquela orientação para a célula do que é um polo basal, do que é um polo apical, do que é um polo basolateral, e aí as proteínas se organizam de acordo, né, com a sua localização. Elas vão ser localizadas onde elas devem estar, né? Se é uma proteína, um receptor, por exemplo, então ela vai ficar no polo apical. Se é uma proteína de adesão, tá? Como a integrina, então ela vai ficar no polo basal. E também, né, dá caminho e suporte para a migração de células. Na verdade, não é que ele vai fornecer caminho e suporte. Na verdade, é a perda dessa lâmina basal que vai fornecer vai abrir caminho, tá? Para a migração dessas células. Então, quais são os constituintes dessa estrutura, né, da lâmina basal? Então, eu tenho um colágeno, principalmente colágeno tipo 4, que é um colágeno semelhante a uma redezinha, daquelas redes que tem aquelas telas protetoras contra mosquito, inseto, enfim. Tem a proteína, uma glicoproteína chamada laminina, parece uma coisinha que vocês estão vendo aqui, certo? Entactina também é uma glicoproteína de adesão, colágeno tipo 7 e colágeno tipo 3. Tá? Então, tudo isso aqui faz parte da lâmina basal e esses constituintes eles vão estar entrando em contato com a integrina também, tá certo? Que é uma proteína da célula epitelial, que fica no polo basal dessa célula epitelial, que vai fazer a adesão dessa célula epitelial à lâmina basal, tá bom? E aí repousa essa célula epitelial na lâmina basal. A gente pode classificar, como disse anteriormente para vocês, o tecido epitelial em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, de revestimento, a gente tem o tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso, certo? Onde a sua característica é o núcleo está na sua posição horizontal, que vocês podem observar aqui, por isso pavimentoso, certo? E simples porque só tem uma camada. Onde é que eu posso encontrar esse tipo de epitélio? Eu posso encontrar epitélio que reveste o pulmão internamente, por exemplo, nos alvéolos, tá? Eu também posso encontrar no úmen dos vasos sanguíneos e a gente chama esse epitélio de endotélio. A gente também pode encontrar no úmen dos vasos linfáticos, na cavidade pleural, né, que reveste o pulmão, na cavidade pericárdica, né, que é a membrana, esse tecido vai constituir a membrana que reveste o pericárdio, tá? E na cavidade peritoneal, que é a membrana que reveste toda essa cavidade que a gente chama de peritônio, tá bom? Eu tenho o tecido epitelial de revestimento simples cúbico, tá? Onde o núcleo, ele é característico, ele é bem esférico, como vocês podem ver na figurinha aqui, e dá essa característica cúbica, tá? Então, esse tipo de epitélio só tem uma camada e pode ser encontrado no ovário e no plexo coroide, lá no sistema nervoso central. Eu tenho tecido epitelial de revestimento simples, colunar, prismático, cilíndrico, tá bom? Esse epitélio, esse tipo de tecido, ele se caracteriza por ter o núcleo oval, porém na posição vertical, então as células ficam bem alongadas, tá? Simples também porque só tem uma camada. Esse tecido epitelial simples, ele pode ter, a gente chama de
microvilosidades, tá? Que são especializações da membrana plasmática, da membrana apical, da membrana plasmática apical dessas células, tá? Essas microvilosidades, por exemplo, eu encontro no intestino, tá? Encontro no, 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 no ducto do epidídimo, tá? Então, vocês como podem ver aqui, então eu encontro esse tecido epitelial de revestimento simples colunar, que eu também posso chamar de prismático ou cilíndrico, no intestino delgado, estômago e tubas uterinas também, ok? Temos também o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico ou colunar, tá? Por que pseudoestratificado? O núcleo ele é oval, porém, ele fica em diferentes alturas nas célula, o núcleo aqui bem altinho, outro no meio, outro mais alto ainda, outro, né, lá embaixo. Então, isso dá a sensação de que tem várias camadas, por isso que é pseudo de falso, estratificado, cilíndrico, tá? Então, eu encontro esse tecido no epidídimo, no ducto deferente, tá? Na traqueia e nos brônquios também. E tem um tecido epitelial de revestimento de transição. Esse tipo de tecido eu só vou encontrar na bexiga. Por que se chama de transição? Porque quando a bexiga está relaxada, esse tecido, né, tem várias camadas, as células elas apresentam bem globosas. Elas não são cúbicas, elas são globosas. E aí, quando a bexiga está contraída, né, cheia de urina, está distendida, perdão, essas células ficam pavimentosas. Então, elas têm morfologias em diferentes estados, por isso que se chama, né, o tecido epitelial de revestimento de transição. Ela modifica de acordo com o estado da bexiga. Então, como vocês podem observar, as células são bem globosazinhas quando está distendido e chegam até ser pavimentosas, né? O núcleo se torna horizontal deitado, tá? Quando tá distendida. Temos também o tecido epitelial glandular, né? Isso é o tecido que vai secretar substâncias, e aí essas glândulas elas podem produzir e secretar substâncias. Essas glândulas elas podem ser endócrinas, né? Cujas substâncias que são produzidas são liberadas direto no sangue, em capilares, ou exócrinas, onde essas glândulas vão ter ductos e vão secretar essas substâncias para uma superfície ou meio externo, como a gente vai ver, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma glândula unicelular, uma única célula, que é a célula caliciforme, que a gente vai encontrar no intestino, né, no epitélio do intestino, no epitélio da traqueia, dos brônquios. Tá? Então, essa célula caliciforme, porque tem esse formato de cálice, vai produzir muco. Então, a gente diz que ela é uma glândula unicelular, porque ela produz e secreta substância para o meio externo. Eu tenho uma glândula multicelular exócrina, como vocês podem ver, onde eu tenho um ducto, tá? E o ácino. E eu tenho uma glândula multicelular endócrina, ok?